Amém. Jesus é o Senhor. Você sabe que naquela vez, quando nós compartilhamos sobre Números 1, capítulo 1, diz o seguinte: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, amados irmãos, nós podemos ver aqui que Deus mandou Moisés levantar o censo. Censo com que critério? Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Por que isso? Porque naquele momento Deus tinha a necessidade de um exército. E Deus queria, então, que fosse levantado todos aqueles de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Não sei se os irmãos se lembram, nós compartilhamos sobre isso. Daí falou para contar todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Nominalmente. Isso quer dizer o quê? Que esse chamamento, esse exército é formado por uma convocação individual, um a um, nominalmente. Isso quer dizer que todos esses que foram levantados necessitavam de ter a consciência de que ele pertencia a esse exército. Porque o nome dele estava lá. Não era um número, era um nome. Deus hoje precisa de um exército, que é o exército do seu reino. Todo reino tem um exército. Você acha ou não acha que Deus tem um exército? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então Paulo está falando para Timóteo que ele deveria fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus. Falou que o que ele tinha ouvido, ele tinha que, através de muitas testemunhas, ele tinha que transmitir a outros, que fossem capazes também de transmitir a outros. Por quê? Porque o que Paulo estava falando era muito importante. Era uma notícia muito importante que tinha que ser transmitida a todos. Imagine se saísse uma notícia assim: todos que estão inscritos passaram. Se você recebesse uma notícia assim, você ia transmitir para outros? Não. E eu não iria transmitir. Uma notícia boa dessa aí, vamos lá. Vamos transmitir. Mas tem que transmitir para gente que saiba transmitir. Você disse assim para o irmão, transmita o seguinte: todos que se inscreveram no Enem vão entrar na sua primeira opção. Daí o irmão transmite: todos que se inscreveram no Enem não entraram na sua primeira opção. Daí nós temos um problema. Quer dizer, ele não soube transmitir, não é? Então, aqui ele fala transmitir. Transmitir o quê? Vamos ver algumas coisas importantes aqui. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
Você tem consciência de que você é um soldado de Cristo Jesus? Você tem consciência do fato mesmo? Hã? Você disse amém, amém. Então eu vou agora averiguar, eu vou então testar. Daí o versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. E você está envolvido em negócios desta vida? E ainda continua, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você é um soldado? Eu quero voltar para o livro de Números. Por que Deus mandou levantar o censo? Porque Deus queria que esses que foram chamados tivessem a consciência de que eles faziam parte do exército de Deus. Os irmãos compreendem? E hoje, amados jovens, Deus continua chamando. Deus quer levantar o censo. Não o homem. Deus quer levantar o censo. Quando os irmãos anunciaram, se você entrou tal, dá o nome. Por quê? Porque Deus quer que você tenha consciência de que você está na universidade por causa do reino de Deus. Então, nós devemos ter um espírito de luta, sabendo que nós estamos preparados para uma guerra. E na verdade, amados irmãos, todos os dias é uma guerra. Não é? Todos os dias é uma guerra. Todos os dias nós temos lutas. Nós temos que vencer o inimigo. Nós temos que vencer a nossa própria carne por meio da vida do Senhor que está em nós, não é? Por meio do Espírito. Por isso a importância de estarmos no Espírito. E aí, versículo 18, Números 1, 18. E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Aqui fala, segundo declararam a descendência deles. Isso quer dizer, mais tarde mostra, aqueles que pertenciam à tribo de Ruben. Então, sabia? Quem é da tribo de Ruben? Aquelas pessoas que eram da tribo de Ruben, sabia? Nós somos. Aqui há um princípio muito importante. E esse princípio é: eu conheço a minha linhagem. Eu conheço a minha linhagem. Você conhece sua linhagem? Você conhece a sua linhagem? Qual que é a sua linhagem? Você entende o que quer dizer linhagem? Você entende ou não? Você é descendente de quem? Bom, vamos ver. Números capítulo 2. A partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as suas insígnias, da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Amados irmãos, nós precisamos aqui tocar um ponto. Foi nesse ano, acho que foi esse ano, o irmão César Meneguti, lá em Piracicaba, né, falou algo
para as famílias. Eu não sei se vocês ouviram ou não. É baseado em Salmo 74, versículo 4. Aqui diz o seguinte: os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Isso quer dizer, aqui mostra uma situação onde os adversários de Deus entraram na Terra Santa, e no lugar onde o povo de Deus tinha as suas assembleias, esses adversários estavam alteando os seus próprios símbolos. Isto quer dizer que os símbolos de Deus haviam desaparecido. Amados irmãos, existem coisas que marcam o povo de Deus. Nós temos palavra, não é? Nós temos o Espírito, nós temos a vida divina, nós temos justiça, nós temos santidade. Essas coisas são símbolos do povo de Deus. Mas o que aconteceu agora? No lugar dos símbolos do povo de Deus, estavam os símbolos do inimigo de Deus. Um grande problema existente é que nas vidas de muitos irmãos, e mesmo nas casas de muitos irmãos, já não se encontram mais os símbolos divinos. Se encontram somente símbolos deste mundo. Aqui em Números capítulo 2, ele fala: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias, que são os símbolos da casa de seus pais. Amados jovens, quais são os seus símbolos hoje? Nós precisamos ver que o povo de Deus tem o seu símbolo. Cada tribo tem seu estandarte, suas insígnias. E eles deveriam se acampar segundo as suas insígnias, segundo seu estandarte. Nós somos conhecidos por quê? Quais são os nossos símbolos? Eu pergunto, quando você vai numa guerra, os soldados usam uniforme ou não? Hã? Pelo uniforme, você sabe de que país você é, não é? Você vê aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial. Quando você olha, esse aqui é alemão, é aquele americano, aquele é britânico. Por quê? Pelo uniforme. Qual que é seu uniforme? Quando alguém olha para você, qual uniforme que ele está vendo? E quando olha para você, ele vai dizer: esse aqui é do exército de Deus. Ou esse aqui é daquele exército do rock. Tá vendo? O povo, esse exército, tinha que se acampar segundo
seu estandarte, segundo as suas insígnias. E voltadas de frente para a tenda da congregação. Significa, estavam voltados para a morada de Deus. Essa é a característica do exército de Deus. Deus mandou fazer esse censo. Deus queria saber com quem eu posso contar. Com quem eu posso contar? Na outra vez compartilhamos sobre isso. Nosso desejo é que cada jovem possa falar para o Senhor: o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar comigo, eu estou aqui. Ou você pode dizer: não precisa contar comigo não, porque eu tenho outras coisas para fazer. Ou nós podemos falar: Senhor, você pode contar comigo. Você sabe que depois de ter sido levantado o censo daqueles capazes de ir para a guerra, o Senhor ordenou que fosse levantado o censo dos levitas. Números capítulo 3, versículos 12 e 13. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Versículo 18. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. Olha só, aqui ele usou um critério diferente. Quando está falando dos levitas, esses são aqueles que iriam servir o Senhor. Esses levitas, o Senhor disse assim: os levitas serão meus. Então, amados irmãos, o chamamento de Deus, o censo de Deus, tem dois lados. Primeiro lado, os capazes de ir à guerra. Tá certo? O Senhor disse: eu quero saber quem é capaz de ir à guerra. 20 anos para cima, não é? Que conheça a sua linhagem e que conheça o seu símbolo, seu estandarte, suas insígnias. Esses são aqueles que vão lutar por mim. Segundo, ele mostra um outro princípio, que é o outro aspecto do chamamento. Ele diz o seguinte: porque os levitas são aqueles que iriam servir o Senhor. E ele diz assim: vai ser contado de 1 mês para cima. O que isso significa? Ele nasceu para me servir. Entende? Ele nasceu para me servir. 1 ano pode fazer alguma coisa? 1 mês, aliás, 1 mês para cima. 1 mês pode fazer alguma coisa? Não. Mas é assim, mas está marcado. Ele está aqui para me servir. Ele já tem um futuro preparado. Ele vai me servir. Sabe, amados irmãos, esse é o sentimento a seu respeito. Aqui ele diz: levitas serão meus. Você sabe, Deus está falando para o universo, olhando para você. Você é meu. Você nasceu para me servir. Esse é o sentimento de Deus. Um aspecto é ir para a guerra. O outro aspecto é saber a quem nós pertencemos e por que nós estamos aqui. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu nasci para servir o Senhor. Nasci para servir o Senhor.
Diga para o irmão que está ao seu lado. Sabe que o Senhor disse para mim? Você é meu. Ele falou para mim também. Amados irmãos, eu quero falar uma coisa. Isso nos salva. Eu sei a que povo eu pertenço. Eu carrego em mim os símbolos divinos. Eu sei a que exército eu pertenço. Eu sei que eu sou do Senhor. E que eu nasci para servir o Senhor. Números capítulo 4, versículos 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Você vê? Desde pequeno ele é contado, porque tem o seu destino traçado, mas ele começa a desempenhar o seu serviço aos 30 anos até os 50. E não somente isso, no capítulo 4, versículo 19 diz: isso, porém, lhe fareis para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Significa o quê? O Senhor destina a cada um de nós o serviço e a carga, que é o encargo. O serviço e o encargo. Então, amados irmãos, por um lado nós somos preparados para ir para a guerra, mas por outro lado nós somos preparados para servir, não é? Para a guerra, 20 anos para cima. Para servir, 30 até os 50. Mas existe um procedimento que é muito importante. Está em Números capítulo 8, versículos 24 a 26. Isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão, porém ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Aqui eu quero que os irmãos percebam que nesse livro nós temos 2 censos. Tá? Nós temos 2 censos. O primeiro censo está em Números 1, o segundo censo em Números 26. Por que teve um segundo censo? Porque aquele exército do primeiro censo falhou. Daquele exército do primeiro censo, amados irmãos, o total do primeiro censo foram 603.550. 603.550. Sabe? Desses 603.550, só 2 entraram na boa terra. Só 2. Por quê? Porque eles se esqueceram da sua linhagem. E disse: levantar o censo daquele de 20 anos para cima.
Novamente. Eu quero fazer uma pergunta. Isso aqui, sabe uma coisa, irmãos? Isso aqui é um alerta que a Bíblia nos mostra. Uma coisa é certa: um exército vai entrar na boa terra. Um exército vai entrar no reino. Isso é coisa certa. Agora, se você fará ou não parte desse exército que vai entrar no reino, depende de você. Os irmãos compreendem? Desses 600 e poucos mil, 2 entraram. Não creram no Senhor. Você conhece o futuro? Tudo que vai acontecer no futuro? Não. Eu vou contar para vocês a história de uma experiência do meu pai. Meu pai, quando estava fazendo a faculdade, aliás, quando estava no colegial, né, ele e o melhor amigo dele, né, era um irmão também. Meu pai tinha levado ele à salvação, a conhecer o Senhor. Então eles estavam estudando para o vestibular e um dia orando, sentiram o seguinte, assim: nós vamos estudar na universidade que nós 2 passarmos. Se um passar, o outro não passar, então a gente não vai estudar naquela universidade. Você pode achar assim, mas que coisa louca, né? Que coisa louca. Mas você sabe que isso aí foi fruto de oração? Foi fruto de oração. Meu pai e esse irmão, eles oraram. Daí ganharam sentimento: nós só vamos estudar na faculdade que nós 2 passarmos. Bom, fizeram vestibular. Meu pai passou, aquele irmão não passou. Daquele irmão foi procurar meu pai e disse assim: ó, a gente orou tudo, mas você pode fazer a matrícula, vai estudar. Meu pai disse: não, eu não vou fazer matrícula, de jeito nenhum. Eu não vou estudar nessa universidade. Não, você não vai jogar fora seu futuro por minha causa. Eu disse: não, nós não oramos juntos? Oramos. Então, tá certo, eu não vou fazer matrícula. Meu pai era louco. Você é louco? Você vai jogar fora o seu futuro? Meu pai ligou para o meu avô e disse para ele: olha, é o seguinte, eu e o irmão, nós tínhamos orado e decidimos isso, né? Ele não passou, eu passei, então eu não vou fazer. Daí meu avô falou o seguinte: se você orou, tá tranquilo, então siga a oração. Aí, todos os colegas do meu pai, você é louco. E meu pai não fez a matrícula. Daí eles fizeram vestibular numa outra universidade e passaram. Não era tão boa como aquela que só meu pai havia passado. Mas sabe, depois, mais tarde, eles 2 juntos fizeram vestibular para a melhor universidade de economia na China. E os 2 passaram. Isso no futuro, né? Mais à frente. Mas eu quero só contar a história do que aconteceu com aquela primeira universidade, aquele que meu pai havia passado, sozinho. Logo depois, veio a invasão japonesa. O Japão invadiu a China. Daí chegaram naquela cidade e pegaram todos os estudantes daquela primeira universidade e levaram para o território ocupado. E deram para eles o ensino japonês. Resultado é que, depois que a guerra China e Japão terminou, todos esses que foram levados, né, para esse território ocupado, eles não conseguiam achar emprego ou coisa assim, entendeu? Por quê? Porque tinham sido educados segundo as coisas japonesas. Meu pai foi salvo ou não foi? Não era uma loucura? No momento era loucura, mas depois dos anos as pessoas talvez falassem para ele assim: puxa, que homem de visão, hein? Irmãos e irmãs, não é nossa visão, é porque Deus sabe
e sempre escolhe o melhor para nós. Você precisa ter certeza disso. Talvez você não passe. Você talvez só passe no ano que vem. E aí, na universidade, você vai encontrar, né, um futuro adequado, porque foi naquele ano que Deus preparou uma oportunidade para você. Você entende? Você não sabe. Nós não sabemos. Deus sabe. Eu vou contar uma outra história. Esse é fato. Um irmão muito inteligente, muito inteligente. Ele estudou numa das melhores escolas e estava preparado para prestar vestibular no ITA. Você sabe que lá é puxado, né? Não é fácil. Conseguiu entrar? Não conseguiu entrar. Ele conseguiu entrar numa universidade federal de uma cidade no interior. Aos olhos do mundo, assim, não tem nem jeito de comparar. Mas eu quero dizer uma coisa, amado irmão. Porque ele foi para aquela cidade, né, para aquela universidade de uma cidade do interior, era uma universidade federal, ele ajudou a levantar a igreja naquela cidade. Eu faço a seguinte pergunta: valeu a pena ou não? Valeu a pena. Tá vendo? Você não sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Então, entregue seu caminho para o Senhor, não é? Vamos ver alguns versículos só. Salmo 37. Versículo 5. Vamos ler juntos? Vamos lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que você tem que fazer? Entregar e confiar. Mas agora está na mão do Senhor, não tem mais nada a ver comigo, não é? Está na mão dele. O resto o Senhor vai fazer. Está vendo? E ainda mais. Provérbios 3. Versículos 5 e 6. Tá bem? Vamos ler juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, amados irmãos, você tem que perceber que o Senhor é que conduz as nossas vidas. A escolha do Senhor é sempre a melhor escolha para nós. Isso em todos os aspectos do nosso viver. E nós precisamos, então, ter essa confiança no Senhor. Por isso, nesse final de semana, quando vocês fizerem a prova, descanse no Senhor. Antes de começar, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Me guia. O que você escolher, está bem. Sabe, descansar nesse fato. E esse é um ponto muito importante. Vamos ler mais um versículo. Isaías 55. Versículos 8 e 9. Vamos ler juntos, tá bem? 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você está pensando um caminho para você.
Você pensa naquele caminho brilhante, né? Naquele caminho dos seus sonhos. Deus vai falar para você o seguinte: deixa eu ver seu sonho. Deus dá uma olhadinha no seu sonho e diz assim: eu vou falar uma coisa para você, viu? Caminho de você, seus caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus dá uma olhada no seu caminho e diz assim: vem cá. Você acha que seu caminho é bom? Então dá uma olhada lá para cima. Dá uma olhada lá para os céus. Lá para os céus, diz assim: tá vendo? O caminho que eu preparei para você, tá vendo? Lá em cima. Você acredita ou não acredita? Assim como os céus são mais altos do que a terra. Senhor, mas eu queria tanto esse caminho. Peraí, você quer esse ou quer aquele? Qual que você quer? Aquele. Aquele que é o bom. Diz assim: mas Senhor, sabe o que é? Eu estava pensando. Peraí. Deixa eu dar uma olhada no seu pensamento. Seu pensamento é assim? Agora, tá vendo lá em cima? Tá vendo? Sabe, meu pensamento, a seu respeito. Senhor, eu queria isso para mim. Isso. Tá vendo? Tá vendo aquilo em cima? Foi aquilo que eu preparei para você. Você ainda quer isso? Eu preparei aquilo para você. Você quer isso? Qual que você vai escolher? Você vai andar assim ou vai andar assim? Eu não estou falando brincadeira, irmãos. Isso é fato real. Se tivesse tempo, eu gastaria a noite inteira dando testemunho para vocês de que realmente o que nós olhamos está aqui e o que Deus preparou está lá. É uma questão de você crer. Se você crê, você recebe. Se você crê na palavra de Deus, você tem que orar e ler esse versículo, tá bem? Antes de vocês fazerem a prova do Enem, vocês vão orar e ler esse versículo, tá? E vocês vão ter muita paz. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Então, amados irmãos, preste atenção. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Nós precisamos ter consciência. E ainda mais, vocês todos, entre vocês eu sei que há muitos bons irmãos, muitas boas irmãs. Chegou o momento de vocês aprenderem a servir na igreja. Não só envolver-se com o serviço de jovens, mas com os serviços da igreja. Aprender com os irmãos. Amém?